Olá, amados de Deus, tudo bem? Com que facilidade você perdoa quando você está magoado? Você tem facilidade de perdoar alguém que te ofendeu? Mágoas e ressentimentos são algumas das coisas que têm prejudicado o coração humano e a saúde emocional da maioria das pessoas. Nunca se falou tanto de saúde emocional como nos dias que nós estamos vivendo. Mas sem termos a disposição para perdoar as pessoas que nos ofendem, não é possível recuperarmos a nossa saúde emocional e nós termos paz em nosso coração. A disposição para perdoar é a mensagem que eu quero compartilhar contigo, para que Deus possa abençoar grandemente o teu coração, a tua vida, a tua família e os teus relacionamentos. Fique comigo e tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente a tua vida. Mateus capítulo 18, versículo 20 e 22. Eu quero ler esse texto e compartilhar esta mensagem, a disposição para perdoar. Em Mateus capítulo 18, versículo 20 em diante, diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É isso que Deus, através de Jesus na cruz, Ele tem perdoado os nossos pecados. E quando aceitamos o perdão de Deus, quando nos arrependemos e pedimos perdão a Jesus, o perdão dele que foi liberado na cruz, ele entra em ação em nosso coração. E ele nos perdoa, nos purifica de toda culpa, de toda condenação e nos dá um novo coração. E nos transforma em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Mas o quanto esta nova pessoa, no dia a dia, tem disposição para perdoar as pessoas? Qual era a disposição que Pedro tinha aqui? Então, muitas vezes, a disposição que Deus espera que eu e você tenhamos para perdoar quando alguém nos ofende, é muito maior do que muitas vezes nós estamos dispostos a perdoar. Pelo visto, Pedro, ao perguntar a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele me ofender? E ele faz uma pergunta: até 7 vezes? Talvez imaginando que já era muitas vezes, que ele já estava muito disposto a perdoar. Mas Jesus diz para ele: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lógico que Jesus não estava dando um número exato, mas estava dizendo: não, Pedro, tu deve estar disposto a perdoar sempre. Tu deve estar disposto a perdoar muitas vezes, mesmo que seja a mesma pessoa. Ou seja, o teu coração deve ter disposição de perdoar sempre. Por isso, amados, eu digo que onde 2 ou 3 estiverem, é o início do versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali a necessidade de perdão, porque as pessoas não são perfeitas. As pessoas erram e nós também erramos. É muito fácil de alguém se chatear com outra pessoa. É muito fácil de nós nos magoarmos, nos ressentirmos com a expectativa que nós colocamos na vida das pessoas, e nem sempre elas vão agir de acordo com essa expectativa, vão suprir essa expectativa que nós temos ou que elas têm de nós. Então, se magoar, basta 2 ou 3 estarem reunidos, mesmo que seja em nome de Jesus, mesmo que seja na igreja, mesmo que seja na congregação, mesmo que seja num culto, mesmo que seja no serviço, no trabalho, que a igreja de Cristo está reunida para realizar. Que as famílias estão muitas vezes incumbidas de viverem, de trabalharem juntas, de crescerem juntas, mas terão que estar abertas para lidar com a questão do perdão, ou com a questão da mágoa, do ressentimento, da ofensa, da amargura, da raiva, da decepção, da tristeza, enfim, tantos sentimentos ruins encontram lugar no coração humano. E o perdão é a chave, é a forma, é o poder para desfazer essas amarguras, esses ressentimentos e essas atrofias emocionais. Então, qual é a nossa disposição de perdoar alguém? Existem coisas que você está disposto a perdoar hoje? Quantas vezes você está disposto a perdoar alguém? Como Pedro, até 7 vezes? Ou como Jesus nos chamou para estar sempre dispostos, para sempre termos disposição de perdoar? Como medimos a nossa disposição para perdoar a quem nos ofendeu ou nos magoou? Na maioria das vezes, não é quanto de amor nós temos, mas o nível da ofensa que nós sofremos que determina a nossa disposição de perdoar. Você pode amar muito, mas às vezes a ofensa que você sofre pode ser mais grave do que você imaginava sofrer um dia na vida. E às vezes a dificuldade é, às vezes, a pessoa que te ofende, que você não espera, ou o grau de relacionamento que você tem com ela. Você tem talvez uma expectativa de que ela não te decepcione, ou o que ela fez. Às vezes é o que mais conta na hora de nós termos disposição de perdoar alguém, e não simplesmente o quanto de amor nós temos. Às vezes estamos amando a Deus, crescendo em amor, mas somos surpreendidos quando alguém que nós não esperamos nos ofende, nos magoa, nos decepciona, nos trai. Enfim, alguma coisa acontece e você se vê em luta contigo mesmo, com dificuldade de ter disposição de perdoar. Pedro subentende que a sua disposição de perdoar já era grande. Mas Jesus confronta as suas convicções, estendendo em muito mais a disposição do coração de Pedro em perdoar. Talvez é isso que ele está fazendo comigo e contigo nesse tempo das nossas vidas, em que muitas vezes o isolamento social ou outras circunstâncias que estamos vivendo coloca as pessoas muito mais próximas por muito mais tempo. Intensifica, às vezes, a pressão humana, os relacionamentos humanos, os atritos nesses relacionamentos. E aí somos testados. O quanto de amor nós temos e o quanto estamos dispostos a perdoar as pessoas. Este é o coração que, como Eclésia de Cristo, como Igreja de Deus, como Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ter. É um coração como Cristo nos chamou para ter, sempre disposto a perdoar, que tenha a disposição de perdoar. Mas talvez antes disso nós teremos que criar músculos emocionais, músculos primeiramente espirituais e depois emocionais, para nos sofrer o impacto de algumas ofensas, de algumas coisas que nos ressentimos, nós estarmos em condições ou com disposição de perdoar. Cristãos são feitos da massa da natureza de Deus. Quando nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Cristo, a natureza de Deus. E perdoar é algo que revela e manifesta o amor e o caráter de Deus em nós.
Precisamos estar abertos para deixar esse caráter e esse amor se reproduzir em nós, crescer em nós, transformar nossas vidas. Perdoar também afirma que a natureza do amor de Deus está prevalecendo sobre nós e não a natureza humana decaída que nós tínhamos antes de Cristo. Não temos como amar se não tivermos a disposição de perdoar. Muitas vezes as pessoas se enganam e elas acham que amam, mas não estão dispostas a perdoar. Então você não está capacitado, exercitado para amar. Eu não estou dizendo que você não tem amor. Eu estou dizendo que o amor que você tem, você não está conseguindo colocar à disposição das pessoas no momento que mais é necessário. O perdão bíblico é o perdão de Cristo. E este é o coração do Evangelho e da reconciliação com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também o nosso Pai. Então, quando somos reconciliados com Ele, devemos amar como Ele nos amou. Devemos perdoar como Ele também nos perdoou. Nós não somos dispostos naturalmente a perdoar. Temos que aprender com Deus a aumentar a nossa disposição de perdoar todos os dias, ou dia a dia da nossa vida. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, diz Mateus 18:20, é parte do texto que nós lemos. Então, primeiro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em algum lugar, como eu disse no princípio, sempre haverá necessidade de perdão, porque as pessoas não são perfeitas, cometem falhas. E segundo, por isso a presença de Cristo, ela se faz necessária onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então ali Cristo está. E se faz necessário Ele estar, para prover o perdão, para, através do fluir e do compartilhar do seu amor, Ele nos dar condições de perdoar as pessoas. Então, principalmente por estarem reunidos em nome de Jesus e Ele estar presente, sempre haverá necessidade e a oportunidade de ser exercitado e praticado o perdão bíblico. Porque Ele é santo e perfeito, mas nós ainda somos imperfeitos e falharemos com as pessoas e teremos que lidar com as suas falhas também. Mas a nossa fragilidade espiritual, moral e emocional nos torna muitas vezes impotentes para lidar com a ofensa e com a frustração gerada pelas falhas dos outros. Sentimos raiva, ira, indignação, tristeza, desânimo. Diversos os sentimentos que nos vêm ao coração quando estamos magoados, feridos, ressentidos com alguém. Só nos magoamos com as pessoas porque elas existem. Por elas existirem, logo se faz necessário estarmos preparados para amá-las, para ajudá-las quando elas não estão bem e falhem conosco. Em nossos corações precisamos aprender a ter a disposição de perdoar. Não só por causa de nós não relaxarmos no nosso compromisso de amadurecermos e sermos aperfeiçoados em Jesus, mas porque nesse processo teremos que lidar com as diferenças e as decepções também. E nem todos têm o mesmo tempo de reagir e o mesmo processo de amadurecer. Então, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Às vezes as pessoas são diferentes e nós queremos que elas sejam iguais a nós. E temos uma facilidade de nos magoar por isso, de lidarmos com essas diferenças, de lidarmos com as decepções e também de viver o processo do amadurecimento. Algumas pessoas amadurecem mais rápido, outras não. Às vezes tem pessoas que demonstram que são maduras, mas quando você menos imagina, elas se decepcionam, elas falham. Elas erram aonde elas demonstravam que não errariam. Porque elas estão sendo testadas. E quando nos magoamos, nós desaprovamos essas pessoas. E quando desaprovamos essas pessoas, nós também demonstramos que não estamos aprovados. Então, como lidar com a ofensa no matrimônio, que é um dos relacionamentos de maior exigência, que nos exige muito, que nos desgasta, que exige músculos fortes, espiritualmente falando? Porque o matrimônio é um relacionamento muito íntimo, muito pessoal e que exige grandemente de todos nós. Por que dói tanto a ofensa de um cônjuge em relação ao outro? Quando nos magoamos com nossa esposa ou quando a esposa se magoa com o marido, por que dói tanto?
Por que é tão difícil para alguns perdoar a ofensa do outro no matrimônio? Porque os dois formam uma só carne. E é como se você estivesse fazendo mal contra você mesmo, beliscando a si mesmo. Então, deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher e se tornarão os dois uma só carne. Na medida que vão se tornando uma só carne, eles vão sentindo mais intensamente esta dor. E isso acaba doendo muito. Seria como se você então desejasse mal a você mesmo. E é exatamente isso que perante Deus parece ser. Porque Ele nos vê como uma só carne. Ele nos vê unidos agora numa aliança que Ele mesmo instituiu nas nossas vidas para o matrimônio. Então, é assim na realidade espiritual, mesmo que não nos damos conta. Mas quando nos magoamos ou fazemos mal um para o outro no casamento, é como fazer mal para nós mesmos. Agora, não há limites para perdoarmos. Se o perdão bíblico é uma expressão do amor de Deus e do próprio Deus e da sua natureza, não há limites para perdoar, pois o amor de Deus jamais acaba, diz 1 Coríntios 13. O amor de Deus jamais acaba. Então jamais acaba a disposição de um cristão que está crescendo em fé, em amor cada dia, jamais vai acabar a disposição dele perdoar. Ele tem que estar sempre disposto a perdoar. Eu não estou dizendo que ele está preparado. Às vezes não estará, mas ele tem que ter a disposição de querer perdoar. Então buscar em Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo. Quando nos negamos a perdoar, nos negamos a oferecer o amor que Deus nos amou de graça, ou confessamos que estamos desprovidos dele. Né? Demonstramos na prática o quanto não estamos nos alimentando no amor de Deus, não estamos crescendo no amor de Deus. Porque Deus já nos amou. Não podemos ficar devendo, por mais que diz que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Porque por mais que amamos as pessoas, precisaremos sempre estar dispostos a amá-las ainda mais. Para o imaginário dos religiosos judeus da época, da tradição rabínica, perdoar a mesma pessoa que tem ofendido 3 ou 4 vezes era o suficiente. Depois disso, a pessoa ficava livre para perdoar ou não, se fosse ofendido novamente. Pedro eleva o padrão e na sua pergunta ele sugere até 7 vezes, mestre. Mas, naturalmente, se pensarmos que alguém falha 1, 2 ou 3 vezes contra outra pessoa, já está abusando da bondade daquela pessoa de perdoá-la. 7 vezes seria uma ótima medida. Mas Jesus mostra que o perdão deve ser algo infinitamente maior. Na verdade, não deveríamos sequer contabilizar quantas vezes devemos perdoar. A medida perfeita de Pedro, com 7, é insuficiente comparado ao padrão de Cristo. E olha que o 7 é o número da perfeição, biblicamente falando. Quando Jesus responde 70 vezes 7, também não estava limitando a 490 vezes, ao pé da letra. Mas estava dizendo figuradamente que não há limite para perdoar. O perdão bíblico também precisa ser do íntimo do coração. Mateus 18,35 diz: assim também meu Pai celeste vos perdoará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então é preciso aprendermos a perdoar não apenas da boca para fora, mas um perdão que venha de dentro do coração, que envolva todo o teu coração, que não fique memórias daquilo que a pessoa te fez. Não estou falando de memórias no sentido de lembrar do que alguém te fez, mas eu estou falando da dor, da ofensa, da indignação. Então você lembra e consegue se alegrar em Deus. Se alegrar porque você conseguiu perdoar, você está crescendo em amor. Aquilo ali já não é um obstáculo para você. E se alegrar porque esta pessoa que você perdoou passa a significar muito mais do que significava antes. Então ela não é só uma lembrança de alguém que te ofendeu e te fez mal, mas é a lembrança de alguém que você hoje vive melhor porque Jesus está envolvido no teu coração e no teu relacionamento com esta pessoa. Então não só devemos estar dispostos a perdoar quem nos ofendeu, mas Jesus nos fala para perdoar do íntimo do coração. Então por que muitos vivem relembrando
o motivo de estarem ofendidos com alguém? Porque não perdoaram do íntimo do coração, certamente. E a razão por que parece difícil para alguns perdoar do íntimo do seu coração é porque guardam muitos resquícios e ressentimentos e lembranças de coisas que não foram resolvidas no passado e ainda continuam vivas no presente e ainda continuarão influenciando o seu destino para o futuro, para aquilo que Deus tem adiante deles. Isso vai corroendo e desgastando a capacidade de tolerância e simpatia, vai gerando sentimentos destrutivos que corrompem a sua personalidade e alteram o seu comportamento. A pessoa muda a maneira dela agir. Se ela vê alguém que ofendeu, ela tenta evitar conversar, tenta evitar o caminho. E aí lembramos do exemplo de Caim, que não conseguiu ter mais controle sobre o que sentia no seu coração em relação ao seu irmão Abel. E Abel não tinha nem falhado com ele. Algo estava acontecendo dentro do coração de Caim. Mesmo Deus tendo falado com ele sobre o seu pecado, em Gênesis 4, do 1 ao 7, está esse relato. Mas Caim não conseguiu ter domínio e Deus fala para ele de uma forma tão clara. Qual era o pecado de Caim que Deus se referia e que ele precisava dominá-lo quando Deus disse: o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Estava na porta do coração de Caim. E muitas vezes a porta do nosso coração está aberta, mas não para perdoar, mas para continuar conservando esta mágoa e manifestando essa mágoa através da nossa maneira de pensar a respeito de uma pessoa, julgamos ela, emitimos sentenças de julgamento sobre essa pessoa, negamos ajuda quando poderíamos ajudá-la e muitas vezes até mesmo ofendemos com palavras ou com atitudes. Andar irritado, ter inveja, desejo de se vingar, porque culpava o seu irmão pelo seu fracasso perante Deus e na sua vida. Assim era Caim. E muitas pessoas estarão enganando a si mesmas quando não perdoam do íntimo do seu coração. Elas dizem que perdoaram, mas já não vai ser a mesma coisa. Porque isso os continua destruindo por dentro. Os seus sentimentos, sua alegria, sua paz e a sua capacidade de amar encurta, fica menor, fica restringida. A capacidade de tolerar, de ter paciência com os outros e com você mesma. Você se torna uma pessoa irritada, ansiosa, tensa. E às vezes não é só com aquele que você ofendeu. Porque você tem um só coração. Você não pode ter um coração para lidar com pessoas que te ofenderam. E o mesmo coração é quem você vai usar, é o que você vai usar para lidar com as pessoas que não te ofenderam. Às vezes você está irritado com todo mundo, mas você está magoado apenas com uma pessoa. Então, viver irritado com tudo e com todos e consigo mesmo, isso está em Tiago 1, 20 e 25, um texto para nós refletirmos um pouco. E diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu poderia só ler essa parte, já seria suficiente. Então o inimigo vai fazer de tudo para você viver irado, porque ele quer encurtar a justiça de Deus sobre a tua vida. Porque quando você deixa a ira entrar no seu coração, a ofensa, a mágoa, o ressentimento, então você já se torna uma pessoa que não é merecedora da justiça de Deus. Como Deus vai ser justo, bondoso contigo no dia a dia? Por isso, mesmo na oração do Pai Nosso, Jesus disse: vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, também vosso Pai não vos perdoará. Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa é a declaração máxima, tremenda. Se Deus não pode manifestar a sua justiça, então o inimigo terá liberdade para vir e praticar injustiça na sua vida, no seu lar, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Contra você, por suas atitudes estarem dando legalidade ao inimigo, é que ele vai ter chance para agir. Porque Deus não está podendo agir para te proteger, para cuidar de ti, para te abençoar. E pensa na estratégia maligna que o diabo trabalha para atingir o coração das pessoas. Outro dia compartilhei um vídeo sobre a armadura de Deus e antes disso, sobre termos estratégias para a guerra. Por quê? Porque nós precisamos lidar com essas estratégias malignas do diabo, que é levar você a viver magoado. Eu
Eu muitas vezes vejo pessoas andarem magoadas constantemente, porque sempre vai haver algo para você andar ressentido com alguém. Você está vivendo, você está em plena atividade, em pleno exercício de relacionamento com pessoas que você não escolhe. E algumas estão maduras, outras não. Mas não se trata das pessoas, se trata de você estar preparado para lidar com as dificuldades e as diferenças e as decepções na vida e nos relacionamentos. Então não podemos autorizar o inimigo. A ofensa é uma fortaleza, pois muitas pessoas, quando ofendidas, se retraem e se fecham em seus corações, até mesmo para com Deus. Então o céu deixa de fluir e liberar a paz e a glória de Deus sobre suas vidas. Tais pessoas, mesmo sem ter noção, abrem o coração para o inferno e recebem uma opressão demoníaca, como Caim recebeu. E sobre a vida delas, e através delas, para que as pessoas próximas a elas, que se relacionam com elas, também venham a sofrer danos através dessa opressão que está sobre as suas vidas. Provérbios 18, 19 tem um texto interessante para a gente refletir aqui, e para que seja restaurado o temor de Deus em nossas vidas. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas ofensas são ferrolhos de um castelo, diz aqui. Então, como na verdade, muitas vezes a ofensa leva as pessoas a se ofenderem, se fecharem dentro delas mesmas. Às vezes basta uma palavra e elas já mudam sua postura, mudam se fechando cortam uma conversa, mudam em relação a algumas pessoas que lhes ofenderam. Um homem contencioso é um homem ofendido que não consegue perdoar. A ofensa cria uma fortaleza dentro do coração dele ou dessas pessoas que leva elas a se fecharem em torno da sua ofensa, da sua dor, tristeza e indignação. Elas passam a ser afetadas pela ofensa, pela indignação que ela produz. Essa ofensa produz uma indignação. E com isso também passam a ser oprimidas então por demônios, como eu falei antes. Esses demônios de ira, de maledicência, de raiva, angústia e vários tipos de opressão. Por isso a Bíblia diz que um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Ou seja, se fecha em torno de sua ofensa, dos seus sentimentos e da reputação dele que foi arranhada. Por isso precisamos exercitar a natureza perdoadora de Deus que está em nós para lidar com a ofensa, com as ofensas da vida. Porque Deus cobra-nos não pelo que os outros nos fizeram, mas por como reagimos ao que eles nos fizeram. Então Deus te cobra e cobra a mim não pelas ofensas que você sofre, mas como reagimos a essas ofensas. Como estamos preparados para lidar com estas ofensas, para perdoar, para termos disposição de perdoar, de aplicarmos o perdão de Deus. Pois o seu Espírito e a sua glória estão sobre nós. Somos responsáveis pelas nossas reações e não pelas atitudes das outras pessoas. Mateus 5, 11 a 16 diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Observe bem isso. Quanto dano não sofre uma pessoa às vezes. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós perder o sabor, nós seremos humilhados pelas pessoas. E Deus vai permitir isso. Vós sois a luz do mundo, diz a sequência. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e então glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas alegrai-vos, diz ainda 1 Pedro 4, 13 e 14,
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois insultados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então deixa que Deus cuida daquelas pessoas que te ofendem, mas primeiro deixa que Ele cuide de você. O perdão também é terapêutico e traz libertação ao nosso coração. O perdão, a palavra terapêutico, que vem de terapia, é uma palavra que expressa cura. Então o perdão, ele traz cura, ele é terapêutico. Ele traz cura e libertação sobre o nosso coração e também sobre o coração das pessoas e sobre os nossos relacionamentos. A ausência do perdão tem deixado muitas pessoas doentes e muitas pessoas estão doentes por dentro, estão enfermas, física, emocional e espiritualmente. A ausência de perdão tem trazido muitas doenças à alma, ao coração e também ao corpo humano. Doenças cardíacas, respiratórias, muitos tipos de doenças. É aí onde muitos médicos têm encontrado ou não têm encontrado cura para muitas doenças, então eles pesquisam, estudam até psicologia, o comportamento humano, as emoções, a psique humana, e descobre que muitas das enfermidades não são fáceis de serem curadas, porque elas são psicossomáticas, elas têm origem nas emoções, no comportamento emocional do ser humano. Quando o homem guarda ressentimento, amargura, quando não perdoa, quando não consegue liberar o perdão, não está disposto a perdoar. O perdão lida com o lixo emocional e com o pecado em nossa vida. Muita coisa a gente diz que é um problema que eu tenho, mas às vezes é um pecado que nós temos. E precisamos estar dispostos a perdoar as pessoas, para lidar com estas emoções, com esse lixo emocional. Ao tratar a ofensa em nosso coração, diz Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então temos que ter zelo pelo nosso coração. Temos que conservar o nosso coração como a mulher conserva a sua casa, seu lar, sua sala, seu quarto, sua cozinha, tudo organizado, tudo cheiroso, tudo limpo, né? Porque esse é o zelo de uma mulher que tem emoções sadias, que tem um coração sadio e que tem tempo para dedicar a sua casa, ao seu lar. E nós temos que ter tempo para dedicar ao nosso coração, à nossa vida, para que ele não guarde lixo. Isso vai nos matar, isso vai nos destruir, vai matar nossos relacionamentos, vai matar um casamento. Muitos matrimônios estão morrendo por isso, porque pessoas não têm dedicado tempo para cuidar do seu coração, para ver como está o seu coração, já não consegue mais amar o seu cônjuge, respeitá-lo, e não consegue mais dar a ele o que deveríamos dar: amor, respeito e estarmos servindo com alegria. Então Jeremias 17, 9 e 10 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se por um lado em Provérbios 4, 23 diz que devemos guardar o coração porque dele vêm as fontes da vida, e se não estiver jorrando estas fontes, nós estaremos desanimados. Muitas pessoas estão estressadas e em depressão porque as fontes da vida não estão mais jorrando em seus corações. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas Deus diz: eu conheço o coração. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Sabe o que está errado em seu coração. Por isso, busque a Ele, deixe Ele cuidar e ajudar você com as coisas que você não está conseguindo lidar em seu coração. Com a ofensa, com o ressentimento, com a raiva, com a amargura, com a tristeza, com o medo. Diante de Deus somos responsáveis pelo que acontece em nós e não pelo que acontece contra nós. Pois o justo juiz, que é o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E Jesus foi para a cruz para prover perdão a nós, para que através desse perdão nós estejamos dispostos a perdoar outras pessoas. O perdão traz cura ao ferido e libertação ao ofensor, pois manifesta a justiça de Deus e o poder redentor de Cristo. Colhemos então o que plantamos na vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Precisamos semear misericórdia nos nossos relacionamentos e na maneira de tratar as pessoas, sermos misericordiosos, não sermos ressentidos e ofensivos. Porque se não estivermos plantando misericórdia, não colheremos misericórdia. Por isso o Senhor diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todos os dias. Quando agimos com misericórdia com os outros, perdoamos a eles e as suas ofensas. E estaremos semeando misericórdia e certamente colheremos misericórdia da parte de Deus. As misericórdias de Deus é a causa de nós, então, não sermos consumidos, como eu disse antes. Quando somos misericordiosos, exerceremos misericórdia em nossos conflitos, para resolver qualquer ofensa, mágoa ou ressentimento e afirmar a natureza de Deus em nós e neutralizar a natureza da carne, que ela é vingativa e também opressora, manipuladora e controladora. Nós somos chamados a prestar contas. Mateus 18, 23 a 35. Nós lemos a parábola do credor incompassivo. Aquele homem que na verdade foi chamado para prestar conta. E Deus tem nos chamados a prestar conta. E o seu patrão cobrou ele, e ele disse que não tinha como pagar. Então, ele implorou misericórdia. Quando o seu patrão estava pronto para mandar prender ele, a esposa e os filhos, até que a dívida fosse paga. Mas, quando ele implorou misericórdia, o seu patrão foi tocado e o perdoou dessa dívida, e o liberou. Mas ele, indo pelo caminho, ele encontrou alguém que devia muito menos a ele. E então, ele resolveu cobrar sem piedade desta pessoa. Isso significa muitas vezes que as dívidas que nós temos perante Deus são muito maiores. Mas Jesus foi por elas à cruz. E lá ele colocou-se no nosso lugar, onde deveríamos ser condenados, deveríamos ser culpados e deveríamos morrer por causa do nosso pecado. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Mas Jesus se colocou lá e morreu em nosso lugar. E hoje nós precisamos estar dispostos a perdoar quando nós temos que enfrentar ofensas, quando nós temos que enfrentar decepções e coisas que na vida e nos nossos relacionamentos nós precisamos glorificar Jesus. Precisamos dizer que, não, disse Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, prevalece o amor de Deus, prevalece o perdão dele. Hoje estamos sendo chamados diante do Rei Jesus, o Senhor da igreja, para prestar contas da nossa vida, do nosso coração. Como está o nosso coração? Como estamos vivendo e nos relacionando com as pessoas? Não só aquelas que são queridas, que nos amam e que nós as amamos. A nossa vida é um exemplo de amor e compaixão com aqueles que têm dívidas conosco. Estamos exercendo misericórdia de Deus em nossos relacionamentos. Jesus, ele nos perdoou de uma dívida muito maior do que qualquer dívida que alguém humanamente possa ter conosco. Por isso precisamos perdoar como Deus nos perdoa. É isso que eu trazia antes na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,12. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos perceber que Deus viu todos os nossos pecados e nos perdoou. Não porque merecemos, na verdade, mas porque Ele nos ama e tem misericórdia de nós. Se não for por amor e misericórdia, não perdoaremos as pessoas. Mas não o nosso amor e a nossa misericórdia, mas o amor e a misericórdia de Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então devemos ser com as pessoas compassivos e bondosos, perdoando-nos da mesma forma que fomos perdoados por Cristo. Que Deus abençoe. Reproduza em teus relacionamentos a mesma maneira que
Jesus e que o Pai Celestial se relacionam contigo. Vamos nos livrar de toda amargura, de todo ressentimento. Deus está trazendo cura para a sua igreja. Está levantando uma igreja com saúde emocional, mas com saúde espiritual e física também. Uma igreja forte. Que Deus abençoe. Venha e faça parte desta igreja. Em nome de Jesus.